Então, eu queria entender aqui um pouco melhor, e acho que todo mundo também quer entender, quais são as ações, como que vocês pretendem minimizar, mitigar e fazer avançar a educação pós-pandemia? Essa é uma preocupação da candidata Simone Tebet, justamente porque o Brasil parou na educação nesses últimos anos. Não só pela pandemia, né? Faltou a coordenação nacional. E acho que esse é o primeiro ponto que a presidente já tem colocado como uma principal proposta. É voltar a ter coordenação no Brasil. Nós temos entes federados de distintas condições, em inúmeras situações difíceis, seja municípios pequenos, municípios... Eu fui secretário do Amazonas, por exemplo, municípios pequenos lá na alfabetização, que estão precisando de ajuda. A coordenação nacional, o desenvolvimento do regime de colaboração, nesse momento, ele é fundamental, por exemplo. Então, recuperar o protagonismo, colocar a recomposição da aprendizagem como uma prioridade. Os próximos 4 anos serão fundamentais. Apesar de todo o esforço, usar o exemplo aqui de São Paulo, mas tem muitos estados e lugares que fizeram grandes trabalhos também. Mas, apesar de todo o trabalho que a gente fez em São Paulo, aliás, esse estudo ele é em parceria com a própria Secretaria de Educação, que a gente começou lá atrás com o Guilherme Lichan, apesar de todo esse esforço, a aprendizagem ela está muito aquém. E nós temos 2 pilares importantes de recomposição que a gente precisa fazer. É a recomposição da aprendizagem, seja português, matemática e todo o resto, mas é também a saúde mental. Né? Não tem como a gente não falar dos impactos da saúde mental nessa pandemia, né? Seja para o estudante, seja para o profissional da educação. Nós estamos aí perante o maior desafio, né, do pós-pandemia, porque, de fato, o governo Bolsonaro ele foi um governo sem empatia, ou seja, não teve nenhuma iniciativa. Todas as iniciativas que ocorreram durante a pandemia, elas foram construídas pelo parlamento brasileiro. É lamentável dizer isso. E, portanto, ele é o grande responsável. E, pós-pandemia, também não liderou. Porque cabe ao Ministério da Educação, na minha opinião, liderar um amplo pacto federativo, colaborativo, com os governadores, com os prefeitos, na perspectiva de encontrar uma solução e pactuar essas soluções. Na minha opinião, nós estamos defendendo, precisa de um plano emergencial, né, de reforço escolar, em especial para as crianças, na idade da alfabetização, até 8 anos, que foram as mais prejudicadas. Então, esse plano deve funcionar concomitante com a escola regular. É necessário combinar aí várias ações, né, vários ministérios. Tem que convocar o Ministério da Cidadania e seus instrumentos, CRAS, CREAS, para fazer a busca ativa. Acho que é fundamental convocar também o Ministério da Saúde para trabalhar os efeitos psicológicos, tanto nos alunos, nas famílias, mas também nos educadores, na comunidade escolar. Mas o Ministério da Educação deixou de existir no Brasil. Há 3 anos e 6 meses que o Ministério da Educação não tem política para nada. Né? Então, o Ministério da Educação precisa ter a sua envergadura política recuperada, né? A sua importância restaurada enfim, na burocracia do governo brasileiro. É uma coisa impressionante o desprestígio do qual foi vítima o Ministério da Educação, com a troca de 5 ministros, cada qual mais imbecil do que o outro. Me desculpe enfim, a dureza das palavras, mas é porque não dá mais para adorar a pílula. Né? Então o Ministério da Educação precisa ser restabelecido. O Ministério da Educação é um farol. Assim, 90% das unidades federadas brasileiras acompanham as recomendações do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação sempre esteve na ponta com os melhores cientistas, com as melhores práticas e tal. Então, o Ministério da Educação precisa estabelecer, primeiro, um diagnóstico, né, que também não faz diagnóstico de mais nada na educação brasileira. A gente precisa de um diagnóstico profundo sobre a educação como um todo e, especificamente, sobre os efeitos da pandemia. E estabelecer métodos, estabelecer políticas que ajudem as unidades da federação em todos os níveis de aprendizagem, da educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, para recuperar isso. Nós estamos completamente abandonados.